Existem histórias que ultrapassam os limites do imaginável. Casos tão aterrorizantes que desafiam qualquer explicação científica. O que você está prestes a ouvir é um dos relatos mais perturbadores de possessão demoníaca já documentados. Um caso que fez até os mais céticos se perguntarem: e se o inferno for real? O nome dele era Maurice Theriault, um simples fazendeiro de Massachusetts, criado em um lar religioso. Mas dentro dele, algo sombrio crescia. Ele chorava sangue. Suas feridas se fechavam sozinhas. Seu corpo foi tomado por uma força que nenhuma medicina conseguiu explicar. E então veio o exorcismo. O ritual foi registrado. Testemunhas viram o impossível acontecer. E o que o padre presenciou naquela noite foi tão assustador que ele nunca mais foi o mesmo. Mas o que realmente aconteceu com Maurice Theriault? O que provocou sua possessão? E o mais importante, será que algo dele ainda está por aí? Hoje você vai conhecer a história real desse exorcismo chocante. Mas antes de continuarmos, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. Maurice Theriault nasceu em uma fazenda isolada nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada pelo terror, não pelo sobrenatural, mas pelo próprio pai. Um homem cruel, violento, que obrigava Maurice a trabalhar até a exaustão e o espancava sem piedade. O garoto não conhecia o significado de amor ou compaixão. E ali, na solidão da fazenda, algo começou a mudar. Maurice sentia uma presença, algo que sussurrava em seus ouvidos à noite, algo que prometia poder, se ele apenas dissesse sim. Foi então que os sinais começaram. Maurice descobriu que possuía uma força sobre-humana. Aos 10 anos, levantava sacas de trigo que nem 3 homens juntos conseguiam erguer. Seu pai estranhava, mas nunca questionava. Só que aquilo não era um dom. Era um aviso do que estava por vir. Anos se passaram, Maurice se casou e tentou levar uma vida normal, mas algo dentro dele não o deixava em paz. Sua esposa começou a notar coisas estranhas. Ele murmurava palavras em latim enquanto dormia, um idioma que ele nunca aprendeu. Às vezes sua voz mudava, tornando-se gutural, inumana. E então veio o sangue. Maurice começou a sangrar pelos olhos, como se estivesse chorando lágrimas de sangue. E quando olhava para sua esposa, ela sentia que não era mais ele que estava ali. Relatos dizem que suas feridas se fechavam sozinhas diante dos olhos das pessoas, como se algo estivesse protegendo seu corpo. Foi quando a esposa percebeu: Maurice não estava doente, ele estava possuído. Desesperada, ela procurou ajuda, e foi assim que Ed e Lorraine Warren, os mais renomados
demonologistas da época foram chamados. Ao entrarem na casa, Lorraine sentiu imediatamente. Maurice não estava sozinho. Havia algo muito, mas muito poderoso que habitava nele. O padre da cidade concordou em realizar o exorcismo, mas ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Na noite do ritual, as portas da casa se fecharam sozinhas. A temperatura caiu repentinamente. E assim que o padre começou a recitar as orações, Maurice sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um sorriso cheio de ódio, de zombaria. Foi então que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Seu corpo foi jogado para trás. Suas mãos começaram a se contorcer, como se algo tentasse arrancá-las. E então, marcas de cruz começaram a surgir em seu peito. O padre ficou paralisado. As marcas pareciam queimaduras, mas Maurice não gritava de dor. Ele apenas ria. Foi nesse momento que sua voz mudou completamente. Era um tom grotesco que parecia ecoar dentro do seu próprio peito. E ele gritou: "Você não pode me tirar daqui. Ele é meu." E então, algo impossível aconteceu. Uma rachadura surgiu em sua testa, como se algo tentasse sair de dentro dele. O padre gritou as últimas palavras do exorcismo, ordenando que o demônio fosse embora. Maurice desmaiou. O silêncio tomou conta do ambiente. Mas Lorraine sabia. Aquilo não tinha acabado. Após o exorcismo, Maurice parecia ter melhorado, mas sua vida nunca mais voltou ao normal. Ele vivia atormentado, como se algo ainda o perseguisse. E um dia, tudo chegou ao fim da pior maneira possível. Sem explicação, Maurice teve um surto violento. Ele pegou uma espingarda e atirou contra sua própria esposa. Ela sobreviveu, mas Maurice não. Ele tirou a própria vida como se estivesse fugindo de algo muito pior. Os Warren acreditavam que, mesmo após o exorcismo, uma parte da entidade nunca saiu dele completamente. Que ela ainda estava lá, esperando o momento certo. E talvez ela ainda esteja em algum outro lugar. O caso de Maurice Theriault serviu de base para o filme O Exorcismo de Emily Rose e inspirou também partes do filme Invocação do Mal. Mas isso não foi só um filme. Isso aconteceu. E os registros do exorcismo ainda existem. As imagens de Maurice chorando sangue, os vídeos do exorcismo, tudo isso está guardado nos arquivos dos Warren. E aqueles que viram os registros dizem que até hoje eles sentem algo os observando. Mas e você? O que acha dessa história? Você acredita que Maurice Theriault foi realmente possuído? Ou será que foi apenas um caso extremo de psicose? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você quiser mais histórias sombrias e reais como essa, já deixa o seu like,
se inscreva no canal e pode ter certeza que você será surpreendido. E agora eu vou te desafiar mais uma vez. Clique no nosso próximo vídeo aqui do lado e continue essa viagem pelo terror real. Mas cuidado, algumas histórias nunca terminam. Siga Conexões.